Bom, é isso. Ontem só deu Mauro Cid. Então, a partir do momento em que Alexandre de Moraes, acho que foi final da manhã, liberou a delação premiada do Mauro Cid, foi uma corrida de toda a imprensa para ler, para trazer aspectos, trazer detalhes, tramas sórdidas. Então, o dia ontem foi tomado por isto. Este foi o tema que polarizou a atenção das mídias e a atenção política do país. Aqui, ó. Mas aqui por baixo aconteceu muitas outras coisas que não tiveram nada a ver com isto. Então, isso aqui é um aspecto interessante. Até vou querer conversar com o Hugo. Me chamou a atenção. Porque, inclusive, tem esse trecho aparece na delação premiada. Ele mudou a versão dele sobre o golpe na audiência. Essa audiência é a última audiência dele, penúltima audiência dele com Alexandre de Moraes, na qual Alexandre de Moraes ameaçou prender ele, se ele não falasse a verdade. Tá? Quer dizer, ameaçou mandá-lo de volta à prisão. Né? Ele tinha sido preso, tinha sido solto, está solto, está lá com o tornozeleiro eletrônico em casa, aqui em Brasília, e o Alexandre de Moraes ameaçou prendê-lo se ele não contasse a verdade. Ó, nós estamos no calor da hora, mas é importante fazer um registro. E vou falar sobre isso com o Hugo, né? Uma das questões cruciais durante a Lava Jato eram as pressões, as ameaças de prisão e de penas longuíssimas contra quem não fizesse delação premiada e não delatasse. E isto foi um tema crucial dos chamados advogados progressistas, né, dos advogados defensores, garantistas, defensores dos direitos contra a Lava Jato. Eram as ameaças contra quem estava preso, dizendo que, ó, isso não existe, isso é terrorismo, isso não é direito. E o Alexandre de Moraes não fez, desse ponto de vista, o que ele fez não foi muito diferente do que o Sérgio Moro fez, não. É porque ele não apenas ameaçou mandá-lo de volta para a prisão, como ameaçou investigar a família dele, que não foi investigada por conta dessa história. Então, essa é uma questão que vou tratar disso com o Hugo, que agora não vem à luz, porque tem essa furor, né, da opinião pública nesse julgamento. E nesse furor há uma frente ampla. A frente ampla que elegeu e apoia Lula, ela está recomposta, reconstituída em grande medida neste momento do julgamento de Bolsonaro. Então você pega uma frente ampla que junta da mídia liberal à mídia progressista. Só a mídia de extrema direita fica de fora. Então é um rolo compressor de opinião pública. Então este tema não está sendo levantado, mas é uma questão, né? Mas é uma questão, tá? Então é isso. Esta delação, ela ganhou uma consistência muito maior depois desta conversa entre o Cid e o Alexandre de Moraes. Isso consta, inclusive, do texto da delação, tá? O Luiz Mergulhão diz assim: Mauro, mas se a delação não corresponder à realidade, ele cancela a delação. Pois é, então, essa era a argumentação dos lavajatistas naquela época. Também falavam isso. Ok, tá bom. Mas se a delação não corresponder à realidade, cancela-se. E a gente viu o que aconteceu. Né? Então, essa é uma questão. Tem alguém aqui dizendo sem som? Acho que não, né? Normal o som, pelo amor de Deus. Essa é uma questão vou conversar com o Hugo sobre ela, tá? Vamos falar sobre esse assunto com ele. Então, muito interessante. Agora, a delação que foi divulgada é saborosíssima, né? Saborosíssima, e tem revelações que não tinham vindo à luz até agora, né? Que não tinham vindo até à luz até agora. Essa frase dele é muito interessante, né? Meu mundo era Bolsonaro, diz ele, e o mundo dele caiu. Né? E o mundo de Mauro Cid caiu. Essa é uma coisa que acontece, não é inusual. Né? Com quem segue líderes carismáticos, líderes expressivos, e depois, ao longo da vida, às vezes no final da vida, né, olha para trás e fala: meu Deus, como é que eu entreguei a minha vida desses anos todos a este líder?
né, é o que acontece. Visivelmente, tinha uma paixão ali do Mauro Cid pelo Bolsonaro, né, uma coisa assim muito forte, né, e, claro, também tinha interesse. Né? O Mauro Cid, importante que se diga, ele tinha uma carreira militar brilhante. O Pedro Marim pode depois explicar isso para nós. Brilhantíssima carreira. Ele estava destinado a ser general. Ele chegaria a general de 4 estrelas, se não tivesse se envolvido nessa trama toda. Né? E também por conta disso, né, dessa carreira brilhante, é que ele foi escolhido para ser o braço direito, o principal chefe da ajudança de ordens do Bolsonaro. E aí tinha um fascínio que rolava, né? Tinha um fascínio que rolava, e acontece isso mesmo, né? Quando você está submetido, você está subordinado a um líder extremamente carismático, você faz qualquer coisa e nem se dá conta do que está fazendo, nem, entendeu? Vai fazendo, um dia a casa cai, né? Se a casa cai, né? Se a casa cai, caiu. Então, olha, essa é a questão que alguém falou, muitos poucos. Eu quero tratar disso aqui. Quero tratar disso aqui com o Hugo e com o Pedro também. Na delação, ele diz que tinha um grupo radical. Nós já falamos disso aqui no passado, né? Dos 3 grupos que ele fala, né? Um grupo que era contra o golpe, um grupo meio em cima do muro e o grupo mais radical. Então, este grupo radical chegou a sugerir, a desejar, a incentivar Bolsonaro a usar os CACs como uma tropa em caso de golpe. Ou seja, seria uma tropa paramilitar, como a gente viu em tantos golpes na América Latina. Né? Então, forças paramilitares que entrariam atuando paralelamente ao Exército, à Marinha, Aeronáutica, sobretudo Exército e Marinha, né, por conta do Almir Garnier. Então, entraria paralelamente, né, isso aconteceu, como eu disse, na América Latina inteira. Então, você tem a força principal, que é o Exército. Você tem uma força acessória, mas tudo isso operando em tese na legalidade, que são as polícias. No caso aqui, sobretudo a polícia militar, mas não só, né? A gente viu durante a ditadura a polícia civil em diversos estados com torturadores e tudo mais. Então, o exército, a polícia, e você vai ter a força paramilitar. Né? Hoje, por exemplo, os esquadrões da morte, as milícias, são forças paramilitares, porque, em geral, são forças de gente que foi militar, que foi da polícia militar, que foi do exército, e que vai compor forças ilegais, clandestinas. Os CACs não são compostos, sobretudo por gente assim, mas são civis que foram, né, gente da extrema-direita, que vai entrando, ingressando nesse mundo das armas. E aí, este grupo radical, segundo a delação do Mauro Cid, ok, queria que os CACs fossem mobilizados para o golpe. E aí é interessante. Olha quem ele diz que fazia. Quem era que incentivava o uso dos CACs? Onyx Lorenzoni, que foi ministro do Bolsonaro, Jorge Seife, atual senador, o sanfoneiro Gilson Machado, Magno Malta, Eduardo Bolsonaro, o general Mário Fernandes e a Michele Bolsonaro. Desses todos, só um, o general Mário Fernandes, que era o comandante daquele grupo do Punhal Verde e Amarelo. O Mário Fernandes é quem comandou aquela operação para tentar matar tentar matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Os outros, nenhum foi denunciado. Nenhum. É incrível essa história. Por que não foram denunciados? Ah, não, porque só tem a delação premiada, mas tem muitas coisas. Se você pega a peça da PGR, tem muitas coisas que estão na peça, né, integrando a denúncia, como elementos para a denúncia, que baseia-se apenas nas declarações do Mauro Cid. Não tem provas adicionais. São apenas declarações do Mauro Cid que serviram como base para a PGR redigir a denúncia. Por que isto não serviu? Por que é que este grupo, que era o grupo mais radical, tão evidente, né, o grupo que queria transformar as CACs em força paramilitar, e evidentemente, junto com as CACs, junto com os CACs, viriam as milícias todas, né? Nenhum deles. Só o general Mário Fernandes, porque ele foi, de fato, o líder dessa tentativa de assassinato, tá? Dos 3. Então, essa é uma questão. Marcelo Victor, tornando-se novo membro aqui, muito bem chegado. Venham, gente, venham para a turma dos membros e membras aqui
do canal Jones Manuel, fundamental. Paulo Toledo diz, com razão, delação não é prova. Pois é, mas se você for olhar o texto, vale a pena olhar, está disponível aí o texto da PGR, Paulo. Tem muitos... no texto, a narrativa, aquilo que se utiliza como comprovação do indiciamento tornado denúncia está baseado na delação dele em outras delações. Não tem elemento probatório, né, adicional à delação, em vários trechos da denúncia. Isso é importante a gente reter. Tá? Não, em vários trechos da denúncia, não há esses elementos probatórios adicionais que, em tese, seriam necessários. Tá? Então, além disso, é importante dizer, não... A denúncia da PGR, não, o indiciamento, quem faz é a PF, era em vários aspectos, ela foi além do que está no relatório da PF. Interessante, né? Então, são aspectos, inclusive, que a PGR foi além daquilo que a PF tinha no seu relatório. Por exemplo, o Gonê denunciou o Bolsonaro. Eu vou mostrar quais foram os crimes pelos quais o Bolsonaro foi denunciado. Ele foi denunciado por dano contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Isso aí se vincula aos ataques do 8 de janeiro. Tá? Aos ataques do 8 de janeiro. Além disso, a denúncia da PGR diz que Bolsonaro concordou com o plano de assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Mas não tem na denúncia elementos probatórios que, de fato, liguem Bolsonaro às ações ali do 8 de janeiro. Não tem. Ele era o líder político, inspirador, mas não tem. Elemento de prova não tem. Assim como não tem um elemento de prova, exceto a delação do Mauro Cid, de que ele sabia e tinha autorizado os assassinatos. Tá? Então, essas são questões complexas, né, nesse universo do direito. Então, essas são questões que estão aparecendo agora. Bom, deixa eu ver quem está aparecendo agora aqui de maneira extremamente positiva. O Henrian também chega como novo membro, ou membra. Henrian, será que... Acho que é mulher. Henrian, muito bem chegada aqui como nova membra do canal Jones Manuel. Então, essa é uma questão. Então, o setor mais radical do golpe, exceto pelo general Mário Fernandes, não foi denunciado. Não foi denunciado. Né? Carla Zambelli não foi denunciada, gente. Participação evidente, óbvio. Ela aparece várias vezes, não só na denúncia dele, mas é evidente a presença dela na articulação do golpe. Tá, não foi. Não foi. Nenhum deles tem seu nome mencionado como denunciado na peça da PGR. Bom, o Cid diz na delação que repassou ao Bolsonaro os dados do monitoramento do Alexandre de Moraes. E aqui tem algo bem interessante que tem a ver com qual é qual é a dinâmica do poder, e essa coisa meio paranoica, né? Típica do poder e que se acentua muito nesses poderes autoritários, absolutistas. Né? É uma característica do fascismo, esta paranoia intrínseca aos poderosos e que se espalha pela sociedade, porque diz o Cid, que o Bolsonaro pediu para monitorar o Alexandre de Moraes. Porque ele suspeitava de que o Mourão, o vice dele, estava se reunindo com Alexandre de Moraes. Síndrome de Michel Temer. O Bolsonaro suspeitava que o Mourão estava traindo, articulando, dialogando e passando informações para o Alexandre de Moraes. Interessante, né? Aqui está explicado, né? A relação de tapas e beijos, mais tapas do que beijos, que eles mantiveram durante os 4 anos. O Bolsonaro nunca confiou
no Mourão. Nunca confiou no Mourão. Tá? Nunca confiou no Mourão. Mais do que isso, o Cid diz na delação, porque o Bolsonaro afirma que não tem nada a ver com a minuta do golpe. Aquela que foi encontrada, depois mais de uma, né? Que foi encontrada originalmente na casa do Anderson, do Anderson Gomes, do ex-ministro da Justiça. Tá? Então, o Bolsonaro sempre disse que aquilo lá passou. Foi encontrado, inclusive, no escritório dele lá no PL. Mas ele disse que não, só olhou e tal. Mas o Cid disse que estava editando efetivamente a minuta do golpe. Né? A delação do Mauro Cid, ela tem este condão de mostrar, demonstrar, indicar que ele foi, de fato, o Bolsonaro, o chefe do golpe. É por isto, com base, sobretudo, na delação do Mauro Cid, que o Gonet vai dizer que o golpe tinha dois chefes, o Bolsonaro e o Braga Neto, candidato a presidente, candidato a vice. Tá? Eram os dois chefes. Tá? Outro aspecto, outra questão que está na delação, mas não tem nada a ver ainda com a denúncia, esse processo ainda não se tornou, né, em objeto de uma denúncia da PGR, deverá ser o próximo, ou este ou do roubo das joias, de que Bolsonaro teria dado ordem para falsificar o cartão de vacina dele e da filha. Então, ontem foi, isso aqui é o Bolsonaro ontem lá no Senado. Ele foi para uma reunião, um almoço lá no Senado, depois, mais tarde, foi para uma reunião na sede do PL aqui em Brasília. Foi aquele, né, turbilhão ao redor dele, evidentemente. Né? E aí, este é o momento em que ele sai do Senado e vai para a reunião lá do PL. Tá? Eu não tenho foto, imagem, não tem nada disponível desta reunião dele lá na sede do PL. Mas o que aconteceu? Quando ele chegou na sede do PL, tinha dois oficiais de justiça que entregaram a intimação a ele. Tá? Por que é importante este gesto da entrega da intimação? Né? Por que várias pessoas denunciadas fogem dos oficiais de justiça? Né? Mas é evidente, para não receber formalmente a intimação, porque a partir do momento que se recebe a intimação, os prazos começam a correr. Hoje, inclusive, no passado, tinha gente que fugia dessas intimações e isso durava anos a fio. Né? Hoje você tem outras maneiras, você pode indiciar no limite até pelo diário oficial. Né? Então, mas ele foi lá, os oficiais estavam lá, entregaram. Então, importante, porque a partir de ontem começa a correr o prazo de 15 dias para ele apresentar sua defesa, sua pré-defesa ou suas alegações diante da acusação da PGR para o STF. Então, começou. Né? O jogo, de fato, começou ontem, quando o Bolsonaro recebeu a intimação. Não é só ele que tem que receber a intimação, todos os 34 precisam receber a intimação. Isso deve estar rolando, não tem notícia ainda de como é que isso está rolando, mas né, o Braga Neto está preso, então os que estão presos, né, é mais fácil, né, de receberem a intimação. Deixa eu... Vitor Campos, né, torna-se aqui um novo membro da nossa comunidade, canal Jones Manuel, fundamental, mais uma vez, obrigado, decisiva a sua presença aqui. Esses são, então, os crimes pelos quais Bolsonaro foi denunciado. Liderança de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado. Então, ele não estava lá no 8 de janeiro, é o que eu falei. Né? Ele não pessoalmente realizou o dano qualificado ou a deterioração do patrimônio tombado. Mas, como chefe da organização criminosa, a PGR indicia ou denuncia ele também pelos atos do 8 de janeiro, né? Por esses atos do 8 de janeiro. Mas não há na peça uma indicação de que ele tenha dado ordem para que as pessoas fossem à praça. Diferentemente, por exemplo, do Trump. Lembra-se? Trump, antes, no 6 de janeiro de 2021, o Trump tem vídeo do Trump dando ordem para as pessoas marcharem
em direção ao Congresso lá dos Estados Unidos. Aqui não, né? Não tem esta peça. É diferente da situação do Trump. E, como eu disse, vamos... O Diogo pergunta como ficou a denúncia em relação a Heleno. Está denunciado, sim, tá? E ele está denunciado nesse grupo do comando político, tá? Mostrei ontem aqui. A acusação mais pesada é contra os integrantes do comando político do golpe. Deixa eu ver aqui, ó. Espera aí, deixa só eu tirar. Tá aqui. Diogo. Esse é o comando político do golpe, tal como descrito na denúncia. Então, é o Bolsonaro, o Braga Neto, o Paulo Sérgio Nogueira, general também, ex-ministro da Defesa, o ex-comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier Santos, ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o Mauro Cid, o Alexandre Ramagem, e olha lá o último, exatamente o Augusto Heleno, tá? Então, ele está lá, está na liderança, está apontado como um dos líderes da articulação golpista, Diogo. Então... Rei morto, rei posto. Isso é muito interessante, porque é isso, né? Não esfriou o cadáver. Não está condenado. Mas o fato político está dado. Né? O fato político é, ele será condenado a uma pena altíssima. É isso, Estima-se ao redor de 30 anos o total de pena de prisão. E o total de perda dos direitos políticos, atualmente ele tem essa perda por 8 anos, né? Até 2026, deve se estender por conta da condenação pela tentativa de golpe de Estado para 20 anos. Tá? Então, este é o cenário. E o universo político já conta com isso. Ah, vai se exilar, não vai se exilar, vai fugir, não vai fugir, vai ficar preso, não vai. Mas o elemento mais importante é o fato de que ele está fora do jogo político eleitoral. E aí, com base nisso, ontem o Nicolas já deu uma entrevista para a Folha de São Paulo dizendo que é o Tarcísio, o candidato da direita em 2026 sem Bolsonaro. E aí, interessante, porque isso mostra essas diferenças, divergências, disputas no interior da extrema-direita. O Nicolas faz uma afirmação na entrevista mostrando a vantagem comparativa de ter Tarcísio como eventual candidato a presidente em relação ao Bolsonaro, que é algo que está... Deixa eu achar aqui. Algo que está nas contas, tá, de um segmento da extrema-direita, mas, sobretudo, nas contas da direita tradicional, que está doida para aderir ao Tarcísio. Doida para aderir ao Tarcísio, se ele for viável em 2026. Olha aqui, ó. Eu acho que o Tarcísio, sim, ele consegue trazer uma figura mais moderada para outras pessoas que talvez tem um certo, talvez, receio com o Bolsonaro por conta de pandemia, que tem algumas rusgas com relação a isso. Eu acho que ele tem, talvez, um trânsito maior no âmbito do centro. E não sei, eu acho... Tá aí. Vejam que ele já coloca essa questão, né? Que é este universo. O Tarcísio é um fascista, tanto quanto o Bolsonaro, mas ele é um fascista menos ideológico, mais carreirista. Lembrem-se que ele foi do governo Dilma. Ele foi do DENIT, lá no governo Dilma. Então, o Tarcísio, ele tem uma aparência mais moderada, ele tem uma fachada, ele tem uma faceta mais moderada, porque ele é a tentativa de reunificação das classes dominantes brasileiras, divididas hoje entre a extrema-direita e a direita tradicional. Dividida entre o bolsonarismo, que deixará, provavelmente, com o tempo, de ser a principal corrente da extrema-direita brasileira. Haverá outras correntes, já estão surgindo outras correntes. Né? Então, de unificação do bolsonarismo, vamos falar, simplificar, né? Da extrema-direita com o centrão. Esse é o sonho da Globo, este é o sonho da Febraban, este é o sonho da Faria Lima, este é o sonho do agronegócio, este é o sonho de todos eles, é reunificar, né, a direita tradicional, Kassab,
e todo o centrão com a extrema-direita. E aí, na visão deles, eles ficam imbatíveis. Então, é a contraposição à estratégia de Lula e do PT de puxar o centrão para o seu lado, a chamada frente ampla, para combater a extrema-direita. Então, como dá para ver, o fiel da balança, apesar de não ser um fiel da balança com um nome capaz de disputar a eleição, mas chama-se centrão, chama-se Kassab. Né? Esses são os fiéis da balança. Então, a entrevista do Nicolas é interessante porque ela mostra isso, né? Uma estratégia da extrema-direita, de fato, de apresentar um candidato que de extrema-direita, a gente está vendo a destruição que Tarcísio está fazendo em São Paulo. Né? Amanhã, inclusive sexta-feira, Luiz Eduardo Soares, o maior especialista em segurança pública do país, é uma referência, alguém para receber, levantando, na hora que ele entra na sala, ele vem falar, autor de Tropa de Elite, né? Quem não sabe. Ele vem falar sobre isso. O The Sun, o jornal inglês The Sun, qualificou a PM de São Paulo, sob o governo Tarcísio, da maior máquina de matar do planeta. Então, isso é um governo de extrema-direita, ele está privatizando tudo, está entregando tudo em São Paulo para a gana insaciável dos empresários brasileiros e internacionais. Então, mas é ele o nome. Então, acho que esse é o principal movimento político que está acontecendo agora. A atenção está voltada para o julgamento, para a condenação de Bolsonaro? Claro, é o chamariz da opinião pública, mas a atenção nossa, gente de esquerda, que está interessado no processo político, para saber para onde o país vai, é este movimento, né? Que é o movimento de a extrema-direita claramente indicando que, realisticamente, que Bolsonaro está fora do jogo, então quem vai ser o próximo? E o que o Nicolas traz é Tarcísio. Nesse momento, a principal opção da extrema-direita nesse contexto de uma unificação com a direita tradicional. Então, cenário na corte, o cenário no Supremo, não é um cenário de total unificação, há uma divisão, há críticas ao Alexandre de Moraes na corte, por quê? Como nós dissemos ontem, Bolsonaro será julgado, ou pelo menos é a intenção, até agora, na primeira turma, que são 5 ministros. O Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, então é quem comanda o julgamento, e aí o Zanin, o Fux, a Carmen Lúcia e o Flávio Dino. Só que é isso, vai ser um circo midiático, vai ser uma projeção desses ministros, eles vão ser as estrelas midiáticas do país, pelo menos até o final do ano, a partir do momento que iniciarem-se as transmissões. E aí o que acontece? Tem uma questão que é, e os outros? E os outros? E os outros 6? Então, há uma questão de... Os outros 6, mas por que só vocês? E há uma argumentação que me parece razoável também, né? Está julgando o ex-presidente da República, está julgando uma tentativa de golpe de Estado. Por que vai julgar numa turma de 5 e não num plenário com todos? Me parece razoável, hein? Do ponto de vista do peso político-jurídico desse processo. Que o plenário julgue. Né? Inclusive é o plenário que estava julgando os bagrinhos. Então, isso vai... É claro que tem uma estratégia política também, né? Jogando o plenário todo, vai estar lá os 2 de baixo ali, o André Mendonça e o Cássio Nunes, né? Porque naquela turma de 5, tá? A coisa fica ali bem sob controle. Aqui você vai ter, apesar de ter o Fux é uma incógnita, né? Mas você vai ter os 2 bolsonaristas ali. Agora, você imagina o Gilmar Mendes, o dono do STF, ficar de fora. Imagina. Então, vamos ver. A definição, em princípio, é do julgamento acontecer na primeira turma, mas está tendo uma disputa interna grande e uma insatisfação grande dos demais, dos que foram excluídos do julgamento, né, contra a decisão do Alexandre de Moraes. Isso ainda vai passar água debaixo dessa ponte, é algo para a gente examinar, para a gente olhar.
Tá? Deixa eu ver aqui quem mais vai chegando. O Edu Pereira chega aqui como novo membro do canal Jones Manuel. Muito obrigado. Ó, cada pessoa que chega como membro, que se torna assinante no Apoia-se, que manda Pix, que manda chat, superchat ou sticker, ou super sticker, tá apostando nesse canal da esquerda brasileira. Cecília Manso, as pessoas que estão perdendo tudo nas enchentes, o que pensam do Tarcísio? Pois é. É o governo de extrema direita de São Paulo. E olha aqui, a TV Justiça já decidiu que vai abrir uma exceção e vai transmitir o julgamento da tentativa de golpe. Deixa eu explicar. A TV Justiça, que é a TV do STF, ela transmite os julgamentos do pleno, do plenário do Supremo, os 11. Ela não transmite os julgamentos das turmas. Julgamentos das turmas, primeira turma lá dos 5, não é transmitido. Não será a primeira vez que haverá uma exceção. Então, a TV Justiça está dizendo, não vai haver uma exceção. Já houve exceção, por exemplo, no caso da denúncia contra os acusados de planejar assassinar Marielle. Então, essas que foi na primeira turma, acho que foi na segunda turma, foi transmitido pela TV Justiça. Então, vamos dizer, não, vai ser transmitido. Imagina que não seria. Vai ser transmitido. E essa é uma questão fundamental da polêmica, né? Das vaidades, da projeção, do interesse dos demais ministros do Supremo, de também quero minha participação neste momento glorioso do STF. Então, vamos ver como é que a coisa vai rolar. De qualquer maneira, vai ser transmitido. E olha só o esquema para a transmissão. O PT já pediu ao STF para transmitir com equipe própria o julgamento do Bolsonaro. Não é apenas como os outros canais fazem, que é pegar a imagem da TV Justiça e retransmitir. Não. O PT está pedindo ao STF autorização para montar os equipamentos dele, do partido, da TV do partido, tem uma estrutura dele, tá, para fazer a transmissão do julgamento. Isso também indica claramente a estratégia do partido e do governo, né? A estratégia do partido e do governo será uma estratégia de buscar direcionar a atenção da opinião pública para o julgamento, que é evidentemente muito importante, e tirar o olhar da opinião pública das dificuldades, das questões do governo Lula. Né? Parece uma estratégia política legítima, né? Legítima. Então, é a estratégia do passar boiada. Né? Então, bota a opinião pública olhando para cá, e enquanto isso, o governo fica com mais tranquilidade para governar, para o Haddad tomar todas as medidas que achar conveniente. Tá? Acho que é do jogo, né? É a estratégia nesse momento do governo Lula e do PT. Bom, Bolsonaro estava lá ontem, né, no Senado, depois na reunião do PL, sem muita reação, dizendo que está calmo, que está tranquilo. Os advogados dele, que são advogados tidos como extremamente competentes aí nesse universo do direito criminal, né, dizendo que a denúncia não fica em pé, que é uma mera narrativa, etc. Né, normal. Tá? Agora, a primeira reação efetiva veio lá dos Estados Unidos, mas não do governo Trump. Né? Veio numa ação quase que simultânea das empresas da empresa de mídia do Trump, né? Não é aquele Truth, né? O X, o Twitter do Trump, não. Ele tem uma empresa de mídia lá. Então, esta empresa de mídia do Trump, e mais a plataforma Rumble, é uma plataforma concorrente à do YouTube, tá? Como a maioria das pessoas acostumadas a assistir vídeos pelo YouTube, YouTube tem essa plataforma Rumble, que é uma plataforma com pegada da extrema-direita. Entraram com uma ação na Justiça dos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes, quase simultâneo à denúncia. Tá? E qual é o pedido deles? E em função das decisões do Alexandre de Moraes relativamente a este foragido que vocês estão vendo aí, que é o Alan dos Santos. Né? Um criminoso, né, de extrema-direita, está foragido lá nos Estados Unidos. O governo brasileiro não conseguiu, olha, nem no Biden, né, não conseguiu trazê-lo preso ao Brasil. Então, o Alexandre de Moraes soltou uma série de decisões relativamente ao Alan dos Santos, né, em relação a todas as plataformas. Então, por exemplo, proibindo o Rumble
de veicular vídeos do Alan dos Santos, mesmo lá nos Estados Unidos. Então, eles entraram com uma ação lá para dizendo que as ordens dele não, e além disso são ordens em muitos casos sigilosas, né? Não são ordens públicas, não são publicadas. Então, não podem ser aplicadas nos Estados Unidos, eles dizem. Eles querem que a justiça dos Estados Unidos proíba Apple e Google de removerem o aplicativo Rumble por ordem do STF, que foi uma ordem do STF aqui também, e querem proteção legal para a Rumble e a Trump Media TG, é o grupo do Trump, que não sejam forçadas a cumprir censura estrangeira, de uma maneira geral, e de maneira particular, esta censura do Alexandre de Moraes. Tá? Então, esta ação lá nos Estados Unidos e é a primeira reação, né, concomitante ao processo da denúncia e à preparação para o início do julgamento aqui. Como eu disse mais cedo, né, quem gosta do Alexandre de Moraes, aconselha, conhece a política nos Estados Unidos, tem aconselhado o Alexandre de Moraes a não ter planos de viagens para os Estados Unidos nos próximos tempos. Né? Há risco efetivo para ele lá. Tá? E aí, os bolsonaristas nas redes sociais, ontem, desde anteontem, na verdade, mas ontem, sobretudo, né, então, essa história de perseguição, socorro Trump, pedindo intervenção do Trump. E aqui, ao contrário do que eles esperavam, eu também achei que o Trump ia ter uma presença neste tema mais relevante, o Trump está ignorando o assunto. O Trump está ignorando o assunto, vamos ver nos próximos dias. Mas, de fato, o Brasil não está na lista de prioridades do Donald Trump, pelo menos no momento. Vocês veem que não tem, por exemplo, a questão das tarifas. O Brasil foi pego de raspão pelas tarifas, né? Não tem uma coisa assim contra o Brasil. Então, teve as tarifas de aço e alumínio, são tarifas para o planeta inteiro, e o Brasil está no meio, né? Mas não tem, diferentemente da ação do Trump contra o México ou contra o Canadá, por exemplo, não há uma ação direta voltada contra o Brasil. O Brasil não está na agenda de Trump nesse momento. A única ocasião em que ele falou do Brasil foi logo no dia seguinte, acho que o dia seguinte, ou 2 dias depois da posse, quando um grupo de jornalistas pôde entrar lá no Salão Oval da Casa Branca, enquanto ele assinava esses mais de 1.000 decretos que ele já assinou, né? Trump está governando por decreto lá. Tem até uma imagem que o próprio Trump colocou nas redes sociais dele com uma coroa, né? O rei dos Estados Unidos, né? Governando como se fosse um reinado, os Estados Unidos por decretos. Está tendo uma questão grande com o poder judiciário lá nos Estados Unidos, que vários decretos dele estão sendo contestados na justiça. E aí, por conta disso, o Musk já está falando de ações diretas do governo americano, do governo estadunidense, contra o poder judiciário lá nos Estados Unidos. Então, naquele segundo dia, estava lá o Trump assinando e um grupo de jornalistas entrou na sala e tinha uma jornalista da Globo News, lá, a Raquel Krahenbuhl, se não estou enganado, e aí ela fez a pergunta, claro, sobre o Brasil. Então, nesse momento ele falou, mas falou, assim, sabe, não deu bola, não deu bola. Então, fora isso, não há nada relativamente a Brasil. Então, pelo menos por enquanto, Trump não está se metendo nesse assunto aqui do Jair Bolsonaro. Vamos ver como é que isso vai rolar. Bom, repercussões no Congresso Nacional. Ontem, uma parte da extrema-direita fez uma coletiva, a Anistia, eles estão tentando responder à ação do Supremo, colocando em curso o projeto de anistia, que é um projeto, inclusive, meio esquisito nessa altura do campeonato, meio misterioso, porque é isso, né? Ninguém que não foi condenado pode ser anistiado. Então, é um projeto que não pode beneficiar o Bolsonaro, né? A alegação, inclusive, do próprio Bolsonaro, que está à frente da campanha, é que é um projeto para anistiar as pobres senhoras, velhinhas, idosos, gente que não tinha nada a ver e que acabou tendo penas altas e tal.
essa é a conversa deles. Evidente que vão tentar enfiar de contrabando, eventualmente no futuro, a anistia do Bolsonaro. Mas nesse momento é isto. Estão se apegando nisso como a grande bandeira para fazer a contraposição ao STF. Acho que é uma bandeira fraca. Né? Acho que é uma bandeira fraca, ainda mais agora, depois da denúncia do Bolsonaro. Sintomaticamente, na coletiva da extrema-direita ontem na Câmara dos Deputados e Deputadas, não tinha ninguém do primeiro escalão. Quem falou em nome da extrema-direita, a figura mais expressiva foi a Carol Detoni. A Carol Detoni, que foi presidenta da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, importantíssima comissão ano passado, mas que é o segundo escalão da extrema-direita brasileira. Né? Não estava nenhum dos principais líderes, o Nicolas não estava, Eduardo Bolsonaro não estava, então vê que essa foi uma reação, mostrou fragilidade da reação da extrema-direita. O presidente da Câmara está quieto, Hugo Mota, que tinha falado que ia tocar a anistia adiante, acho que ele está olhando o cenário, e no Senado, né, vamos trocar a anistia pelo petróleo da margem equatorial. É isso, né? O petróleo da margem equatorial comprou a boa vontade do Alcolumbre em relação ao governo. Né? Então, isso está resolvido. Né? Não precisava explorar o petróleo, não precisa explorar. Nós vamos falar desse assunto aqui nos próximos dias, já falei. Né? O petróleo de Pelotas é mais do que suficiente, é maior sozinho do que toda a reserva atual do país. Então, não precisa, do ponto de vista estratégico e energético do país, explorar a Amazônia, mas a questão lá não está vinculada. É importante dizer, tá? É assim que caminha a política. A estratégia macro do país, a estratégia energética do país, está vinculada ao fato de que o Alcolumbre quer, porque vai receber, ele não, né? A região vai receber 56 bilhões, estima-se, de reais em royalties, e aí a prefeitada toda, que é a base dele, enfim, ele vai virar o rei do Amapá. É basicamente isso que vai acontecer. Então ele já pulou, a anistia não está em debate, não é assunto dos brasileiros. Então tá lá, tá fazendo a parte dele no acordo com o governo federal, tá? Aqui já passei essa história, né, do PT, que aí é isso, né? Mais uma vez, é a estratégia política do PT em relação, né, ao julgamento versus governo Lula. Né? A ideia é exatamente essa: focar no julgamento para desgastar Bolsonaro e a extrema-direita, enquanto a insatisfação tenta reverter com mais tranquilidade a insatisfação com o governo Lula. Vamos ver se vai dar certo essa estratégia, né? Mas é uma estratégia.